Essa é a Cass Review, uma revisão independente encomendada pelo governo britânico em 2020. Concluída em 2024, ela avaliava como estava sendo feito o tratamento transgênero no Reino Unido. Uma onda de gente mais e mais jovem indo para clínicas, muitas vezes no sistema de saúde público. Isso levou o governo a solicitar essa revisão, que resultou no documento que a gente está vendo ao lado. As conclusões incluíam, por exemplo, a avaliação de que não se sabia o suficiente sobre consequências de tratamento hormonal para estar sendo aplicado a pessoas tão jovens, adolescentes ainda, menores de idade. Ainda que não havia um tratamento psicológico próprio, um acompanhamento psicológico próprio para pessoas que iam para processos que eram invasivos, que poderiam alterar, basicamente, a sua capacidade, por exemplo, de ter filhos no longo prazo. Isso levou a medidas implantadas pelo Reino Unido, mais conscientização nas escolas e, principalmente, bloquear tratamentos hormonais para menores de 18 anos por preocupações de segurança. Na semana passada, o Conselho Federal de Medicina publicava uma resolução com medidas similares, restringindo atendimento médico, restringindo certos tratamentos hormonais, por exemplo, para menores de idade, e tomando medidas parecidas com as do Reino Unido. O que a gente está vendo do meu lado vem do Diário Oficial da União, então foi publicado hoje, e a decisão está válida. Publicada, então, no Diário Oficial da União hoje, uma resolução do CFM, o Conselho Federal de Medicina, a respeito. A gente tem o seguinte vindo dessa resolução. A partir de agora, cirurgias com efeito esterilizante, retirada de útero ou testículos, só poderão ser realizadas a partir dos 21 anos, ao invés dos 18 anos como antes. O uso de hormônios para mudança de gênero, que antes era liberado aos 16, passa a valer somente para maiores de 18 anos. Isso não se aplica em casos de puberdade precoce ou doenças endócrinas. Tem algumas exceções, então. A tomada foi por unanimidade nessa decisão pelo CFM, que diz ter analisado estudos apontando aumento de arrependimento pós-transição. Médicos que realizarem cirurgias de transição terão que cadastrar pacientes, repassar dados aos conselhos regionais de medicina. O texto também orienta que homens e mulheres trans continuem o acompanhamento com especialistas compatíveis com seus órgãos reprodutivos. O relator da resolução alertou para um possível sobrediagnóstico de disforia de gênero, melhor dizendo, em jovens. A gente também tem o seguinte, publicado então há 2 dias atrás, antes mesmo de vir para o Diário Oficial da União, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento para apurar a legalidade da resolução do CFM e deu prazo de 15 dias para que o Conselho apresente os fundamentos técnicos e jurídicos da decisão. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou, mas a pasta tem um planejamento de aumentar atendimento à população trans pelo SUS, com mais de 150 milhões de reais previstos até 2028, e ao estudo de tratamento hormonal a partir dos 16 anos, diretriz que vem de encontro à nova decisão, então, do CFM. Para discutir o assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Akemi Shiba. A doutora Akemi é médica e tem constantemente falado a respeito da pauta, ela que também já depôs a respeito do assunto na Alesp. Boa tarde, doutora, boa noite. Consegue me ouvir bem? Sim, escuto bem. Obrigada pelo convite, Marcos, para a gente conversar sobre esse assunto muito importante. Bom, muito bem. Então, a gente está falando de questão de tratamento hormonal, uma situação onde pode não ter muita clareza para o público do que se trata. Então, se você que tem mais intimidade com a pauta, doutora, puder nos falar do que se trata esse tratamento hormonal, que agora, então, deve ser só para maiores de 18 anos, e quais são os riscos desse tratamento para menores de idade? Mas, Marcos, e assim, e o pessoal poder entender que a resolução 2265, que aprovou em 2020, né, que foi publicada pelo CFM, a intervenções em menores de idade, intervenções hormonais desde o bloqueio, e o bloqueio puberal está como experimental, então experimento em crianças, e hormônios cruzados a partir dos 16 anos, e cirurgia de redesignação, que é esterilizante, a partir dos 18. Então, o pessoal precisa entender, assim, toda essa parte de bloqueio hormonal e hormônios cruzados foi baseado em cima de um parecer, que é o 08/2013, do Conselho Federal, que é baseado em literatura de 2012 para baixo. Muito, extremamente defasado, quase 15 anos, né? Mais de uma década de defasagem. Aquela literatura médica foi baseada numa população que não existe mais. Hoje, a população de transgênero, além de ter tido uma incidência, um crescimento explosivo,
porque antigamente era sempre o mesmo perfil, a mesma quantidade de incidência que era rara, e de repente virou uma coisa assim extremamente frequente. A população é muito heterogênea, inverteu, antes era mais meninos que meninas, agora é mais meninas que meninos. Tem muito casos de autismo, chega estudos a mostrar até 30% da amostra. Então, é uma população bem diferente da anterior. O parecer 08/2013 foi feito em cima de estudos que faziam, né, a respeito daquela população antiga que não existe mais. Então, isso serviu para fazer essa resolução 2265, que está completamente defasada, né, tem mais de 10 anos de defasagem, e não é mais a população que a gente tem hoje. E aí é bem importante que o pessoal entenda, por exemplo, bloqueio puberal, ele é experimental. Então, o Código de Nuremberg, para quem não lembra ou não sabe, é o código depois daqueles experimentos nazistas, quando, né, ocorreu o julgamento de Nuremberg. As regras para experimentação em seres humanos ficaram extremamente... começaram a ter regras, né, e todo experimento deveria ter consentimento livre e esclarecido, e, assim, a proteção máxima aos vulneráveis. Crianças, né, ou pessoas com deficiência, seriam os mais protegidos para fazer experimentos. Então, ali, a experimentação já tem muitos anos, e aí, como tu falaste ali, o relatório CAS fez revisões sistemáticas desde o início de todos os artigos que foram publicados. Então, esse relatório, ele é, assim, extremamente, assim, ele está mudando totalmente, assim, a Europa, muitos países, muitas associações de psiquiatria estão seguindo, e ele é muito sólido, porque ele está desde 2020 sendo estudado, e aí foram feitas revisões sistemáticas sobre bloqueio, hormônios cruzados, saúde mental, e foi encomendada para a Universidade de York. Então, foi uma equipe grande. Eles pegaram todos os artigos publicados desde o início, né, quando começaram a fazer, dos anos 90, até 2022 ou 23, se não me engano. E a revisão sistemática, eles fazem uma peneira, uma seleção, artigos de boa qualidade, metodologicamente bem feitos, eles são analisados e os demais são retirados. Existem milhares de artigos publicados a respeito da medicina afirmativa de gênero de má qualidade, segmento curto, né, perda de pacientes por não saber o que aconteceu. E aí, o que eles viram, assim, eles fizeram a revisão sistemática e não encontraram benefícios em fazer bloqueio hormonal. Na clínica Tavistock de Londres, que foi até o ponto de partida, né, porque lá, assim, ocorreram muitas denúncias, é a clínica que mais fez afirmação de gênero em menores de idade no mundo, e muitas denúncias, processos. Aí o caso da Keira Bell, que aos 16 anos foi lá fez 3 entrevistas, ou 2 entrevistas de 1 hora, e já foi encaminhada para hormônios cruzados e retirada de mamas. E aos 23 anos, ela se deu conta que eles deram um aval para uma fantasia dela, ela não tinha maturidade para ter escolhido, e não era o problema de gênero, o problema dela era uma questão de dúvida de orientação sexual, e tinha graves problemas familiares de desestruturação, e que isso não foi contemplado. E aí ela processou, e deu toda uma celeuma, e começaram vários processos. Então, a clínica Tavistock também fizeram estudos, né, nas crianças que fizeram bloqueio, e não viram melhora. Até as meninas que se cortavam, né, o cutting, pioravam com o bloqueio. E então, assim, essas revisões sistemáticas que foram publicadas no British Medicine Journal, que são um dos periódicos mais conceituados de medicina, então eles selecionaram os melhores artigos, não há evidência, demonstração de evidência positiva para isso, e ainda mostrou uma evidência negativa no sentido de consolidação óssea, porque na adolescência ele tem um pico de densidade que tem que ocorrer naquela época. Se não ocorre, depois aquela janela se fecha, e aí não vai recuperar aquilo ali. Então, não é... Uma coisa é o bloqueio da puberdade precoce, aí vai usar por pouco tempo. Outra coisa é o bloqueio da puberdade para a transição de gênero. A recomendação, quem lê, né, a resolução 08/2013, a recomendação do bloqueio até chegar à cirurgia, então, até os 18 anos. Não é? E aí, então, a pessoa
desde os 11, né, vamos imaginar, 9, 10 anos fazendo bloqueio, ela também vai desenvolver uma esterilidade, além de ter toda uma repercussão óssea que não vai recuperar, porque não vai desenvolver o pênis, né, não vai desenvolver útero, não vai desenvolver mamas, né, vai ficar sempre com corpo infantil. E aí, no protocolo da WPETS, que é o protocolo que o pessoal segue, as diretrizes, ali diz que se fizer o bloqueio já desde de bloqueio puberal até fazer a cirurgia, não vai ter pele suficiente para fazer a vagina, porque tem que tirar os corpos cavernosos e a pele é invertida para virar uma vagina. Mas como fica um pênis infantil, aí eles mesmos dizem, não vai dar, então aí tem que pegar uma alça de intestino, tem que fazer uma cirurgia e para fazer a vagina. Então, assim, bloqueio puberal não tem demonstração de nenhuma evidência positiva, e o relatório que o pessoal, alguns têm falado superficialmente, mas é importante, assim, depois de todos aqueles escândalos na clínica Tavistock, o governo, o Instituto Nacional de Saúde do governo, pediu esse relatório independente para a doutora Hilary Cass, que é uma pediatra super renomada, reconhecida, fazer uma revisão, uma auditoria na clínica Tavistock e uma revisão sistemática de toda a literatura, que aí foi o pessoal da Universidade de York que ajudou ela. Então, assim, não tem evidências, está comprovado, né? E aí, e a questão também de hormônios cruzados também não há evidências de benefícios, e uma coisa que também vai muito em contra a questão da resolução, muita gente destransicionando. Então, assim, infância e adolescência, puberdade é um período de transformação, de desenvolvimento, muita coisa muda. Então, hora pode se sentir com disforia de gênero, se sentir mal com o corpo, se identificar como transgênero, e mais adiante, esses que destransicionaram são uma prova de que esse diagnóstico pode ser transitório. E se fizerem intervenções que não têm reversibilidade, é um desastre na vida da pessoa, né? Então, tem que ter cautela, principalmente numa época de desenvolvimento. E outra coisa também, assim, então, hormônios cruzados só depois dos 18 anos, aí é maior de idade, e a cirurgia de redesignação, ela é esterilizante, então remove os testículos, né, remove os corpos cavernosos do pênis, e tira o útero, né, e tira... Então, ela é esterilizante e aquilo não estava de acordo com a lei do planejamento familiar. A lei do planejamento familiar só permite esterilização a partir dos 21 anos, a vasectomia e a esterectomia, ou com a pessoa um pouco mais jovem, mas com 2 filhos vivos, se não me engano. Então, assim, se estava fazendo a redesignação aos 18, estava infringindo a lei federal, que só pode fazer esterilização a partir dos 21. A pessoa já está mais madura, porque ela vai ter que pensar que tem muita gente que lamenta ter feito a cirurgia de redesignação e não pode mais ter filhos, né? Então, toda a revisão, ela está colocando em dia o que tem de mais novo na literatura, porque o relatório Cass foi publicado ano passado. E ele vem sendo feito e revisado já desde 2020. Mas, assim, a publicação geral, mais de 400 páginas. E lá também na Europa existe o ESCAPE, que é uma sociedade guarda-chuva de associações de psiquiatria, uma associação da União Europeia, onde ficam muitos países, né, que são com as suas associações de psiquiatria. Mais de 20 países seguiram a recomendação do ESCAPE, que é não fazer intervenções em menores de idade para a questão de transição de gênero, de qualquer coisa, né, bloqueio e hormônios cruzados. E a resolução ali também fala, né, que... Tu quer falar, Marcos? Não, doutor, é que em breve a gente vai ter que seguir com a pauta, mas eu queria também abordar com a senhora, porque parece que existe uma revisão da literatura que justamente é muito desatualizada no Brasil quando a gente fala em termos da resolução do CFM, que agora vai se atualizando com essa resolução. Entretanto, tem um procedimento do Ministério Público Federal para investigar a resolução do CFM sobre jovens trans, e claro, como é uma pauta que também divide muito opiniões politicamente, eu queria ouvir a senhora brevemente sobre como é que tem sido essa repercussão para vocês que são da classe médica, em termos de é possível que se veja isso sendo revertido judicialmente de alguma forma, ou há alguma preocupação da parte de vocês de que
essa resolução possa não perdurar por questão de Ministério Público Federal, etc.? Olha, cientificamente não tem sustentação nenhuma, né? Tem mais de 10 anos, tem uns 13 anos de defasagem. Tem uma outra questão também que a doutora Hilary Cass fez. O protocolo que o pessoal da medicina afirmativa de gênero utiliza é o da WPET. Diz que é uma associação mundial, não sei o quê, e eles se auto-intitularam padrão ouro, mas eles que deram esse título, não, isso ninguém deu. E aí, a equipe que fez essa revisão sistemática de tudo, inclusive eles aplicaram uma ferramenta, que é a Agree 2, para analisar os protocolos. Hoje em dia, na medicina, é tanto protocolo, é tanta coisa, que a gente não tem tempo para ver se aquilo é de boa qualidade ou não. Então, existe essa ferramenta que vê se aquele protocolo vai preencher determinados critérios e ele pode ser considerado bom. E o protocolo da WPS não preencheu esses critérios. E eles pegaram vários outros protocolos e eles descobriram que todos se citam entre eles. Todos partem da WPS da 7ª edição, e aí ficam se citando, inclusive, da Endocrine Society, da Sociedade de Endocrinologia dos Estados Unidos. Então, é uma coisa circular, e a própria WPS, ela não tem, assim, embasamento, ela não preencheu os critérios para ser um protocolo que, digamos assim, seja sério, então não tem validade ali. E assim, os planos de saúde aqui, a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, eles não colocam a cirurgia de redesignação no rol das cirurgias dos planos, porque não há evidência científica de coisa, né, de positividade, e o mesmo é o CMS, que também é a mesma coisa que é a saúde suplementar lá do Medicaid e a Medicare, né, que são os planos de saúde, também não colocam no rol, e a WPET está lá na listinha de tudo que eles analisaram, porque não tem evidência científica que embase para que entre nos planos de saúde. Então, tem muito, assim, tanto material científico como de outras, essas fontes, né, de questão até de plano de saúde, de revisão de literatura. Então, assim, muito defasado, a população não é mais a mesma, e aqui eu estava olhando, então, a resolução fala em poder dar assistência aos destransicionados. Então, o Ministério Público que possa escutar os dois lados, né? Então, isso é bem importante que a gente retome, assim, os dois lados e poder ver, assim, existe uma população crescente de destransicionados, não há um ambulatório no SUS para essa população que está completamente, assim, sofreu muitos danos irreparáveis, precisam de cirurgião, né, precisam de urologista, precisam de psiquiatra, de psicólogo, de endocrinologista. Alguns, assim, fizeram toda a cirurgia, e aí, rapazes, né? Então, eles têm que voltar a tomar testosterona, só que eles não sabem a graduação, e aquilo ali dá um revertério no cérebro, porque ficaram muitos anos tomando hormônio feminino, e aí vai para a testosterona, aquilo ali diz que dá muita alteração. Então, tem que ter um endocrinologista fazendo, né, todo o acompanhamento. E, então, assim, tem muitas coisas, osteoporose, né? Os rapazes, por exemplo, que se arrependeram e estão com as mamas, já estão usando roupas, né, de homens e tal, de camisa, só que eles estão com as próteses mamárias e não tem dinheiro para tirar. E o SUS não tira. Porque para eles, né? E ninguém quer saber deles, né? Então, existe uma população que precisa aparecer. Não, perfeita colocação, é uma situação que definitivamente precisa ser endereçada. Eu vou precisar seguir com a pauta, quero te agradecer imensamente pela presença, mas a gente deve voltar a discutir o assunto. A gente já fez uma transmissão anteriormente com a doutora Kemi aqui no canal e com a doutora Nini Borges, para quem quiser entender mais sobre o assunto da pauta transgênero, mas definitivamente a gente tem que fazer mais cobertura a respeito. Te agradeço imensamente pela participação novamente, doutora. E fica aí também o registro, então, para o público conscientizado a respeito da atualização que isso traz, e a gente fica de olho na pauta. Muito obrigado, doutora. Obrigada, boa tarde.